Bom dia. Vamos meditar na palavra de Deus. Ontem nós lemos Romanos capítulo 9 até o versículo 5. E hoje nós vamos dar continuidade, vamos prosseguir a partir do versículo 6. Romanos 9, versículo 6. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas. A palavra de Deus não falhou. Mesmo porque é um exemplo que Paulo fala, que todos os descendentes de Israel não são israelitas fiéis. Essa aqui é a realidade. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que estão dentro de uma igreja realmente temem a Deus. Nem todos que citam o nome de Deus têm fé e creem no Senhor. Nem todos realmente amam o Senhor. Nem por serem descendência de Abraão se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaque, a sua descendência será considerada. Não é por terem nascido ser filhos de judeus, ou estarem ali em Israel, em Jerusalém, que seriam realmente considerados filhos de Abraão. Não é por serem descendência de Abraão que se tornaram filho dele na fé. Abraão, considerado o pai da fé. Mas não é por ele ser israelita que todos seriam israelitas. Não é por ele ser israelita e ser considerado o pai da fé que diz que todos os judeus sejam pessoas de fé. É isso que ele está dizendo. Nem por serem descendência de Abraão se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaque, a sua descendência será considerada. Não é por eu carregar uma Bíblia, levar o nome de cristão, de pastor, qualquer coisa, que realmente eu seja uma pessoa de fé, um discípulo de Jesus, um praticante da palavra de Deus. Não é por eu ler a Bíblia que me torna um discípulo de Jesus, um cristão legítimo. Eu sim que torna a prática da palavra de Deus. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que é considerado como descendente de Abraão. Não é os filhos naturais, não, todos nós somos filhos de Deus. As pessoas têm o ato de ficar dizendo, não, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, todos são filhos de Deus. Mentira. É mentira. Todos somos feituras. Todos somos criaturas de Deus. Filhos é quem obedece. Filho é quem ama. E a única demonstração de amor que o Senhor aceita é a obediência à palavra dele. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados como descendentes de Abraão. Ah, não, porque eu sou filho? Não. É no Senhor. É vivendo, praticando a palavra de Deus que nos transforma em filhos de Deus. Pois assim que a promessa foi declarada, no tempo certo virei novamente e Sara dará à luz um filho. Esse não foi o único evento. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo progenitor, nosso pai Isaque.
Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má para o plano de Deus, segundo a eleição, permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama. E foi-lhe dito: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? De modo algum. Jacó e Esaú. Deus conhece, não é que Ele nos planejou para que nós sejamos simples marionetes na mão dele. Não, não é isso. Só que Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe o nosso futuro. Ele sabe o que nós vamos querer fazer amanhã. E se não permitir, Ele sabe o que nós vamos fazer. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe além. Está na palavra dele. Então, ele sabia quem era Jacó. Ele sabia quem era Esaú. Por isso ele disse, antes das crianças, dos dois nascerem, ele disse: não, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Não é que ele já tinha taxado que Esaú seria ruim, não iria fazer a sua vontade, mas é porque ele conhecia. O Senhor conhece o nosso interior. O Senhor nos conhece muito mais do que nós mesmos. O Senhor conhece, inclusive, os nossos pensamentos antes de nós tomarmos ciência dele. O Senhor sabe o que vai ser dormindo daqui há 10, 15, 20 anos, se eu estiver por aqui. Ele sabe tudo. Tudo o Senhor sabe. Por esse motivo, ele já tinha dito para o olha, o mais velho servirá o mais novo. Ele sabia que Esaú ia vender o seu direito de primogenitura, um prato de lentilhas, para Jacó. Eu sabia de tudo. E os filhos da promessa, na verdade, não são os descendentes de Esaú, mas sim de Jacó. Porquanto ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. O Senhor disse a Moisés: olha, eu vou ter compaixão, eu tenho compaixão de quem eu quiser ter compaixão, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Isso transforma o Senhor em justo? Não, claro que não, mas Ele conhece o nosso futuro. Ele conhece tudo o que vai nos acontecer. Ele sabe que amanhã eu vou ser o que eu posso fazer. Isso, ele com juiz supremo, ele sabendo que eu vou ser um vaso de honra ou de desonra, ele vai amar quem de honra. Não é injustiça de Deus, ao contrário, é a justiça de Deus. Assim está claro que isto não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Pois diz a Escritura a Faraó: eu levantei exatamente com este propósito, revelar-te o meu poder, para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. O que ele está falando isso em relação ao Faraó? Ele conhecia o coração do Faraó. Ele conhecia, ele sabia tudo. E exatamente, tendo este conhecimento, a dureza do coração endureceu mais, para que, através de Faraó, o seu nome fosse proclamado, fosse testemunhado. Ele sabia da malignidade que habitava na vida de Faraó. Então ele usou isto para exatamente divulgar o seu nome, mostrar o seu poder, que ali através de Moisés usou para fazer aqueles vários milagres, prodígios, aqueles sinais que foram feitos ali através de Moisés. Na Bíblia mesmo nós podemos ver que o Senhor fala, ele falava, mas ele endurecia o
coração de Faraó. Porque conheceram a malignidade, então ele usou isso mesmo. Cada vez que ele mandava Moisés operar um sinal qualquer, ele endurecia o coração de Faraó, para que o Faraó não permitisse que os filhos de Deus, os hebreus, saíssem, que ele libertasse os hebreus. O próprio Deus endurecia, porque ele sabia o coração, o que ele fazia, o que ele faria no futuro. Mesmo porque na última vez não foi o Senhor que endureceu, não. Depois que operou, depois que Faraó deixou os hebreus irem, Deus parou, eles não endureceu. Mas a Bíblia não fala que ele voltou a endurecer o coração de Faraó dele. Mas o que Faraó fez com os outros? Voltaram correndo atrás dos hebreus para pegá-los. Aí, então, o Senhor permitiu que eles morressem todos afogados ali no Mar Vermelho, quando os filhos de Israel passaram a seco, mas as águas fecharam-se sobre ele. Que Deus quer dizer da seguinte forma: portanto, ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. Ele, conhecendo o nosso coração, sabendo que nós vamos fazer no futuro, ele endurece o nosso coração, até mesmo para que nós erremos mais, pequemos mais e sejamos consumidos. Muitas vezes nós não entendemos porque pessoas começam a agir de uma forma desvairada, louca de repente, até se destruírem, se autodestruírem de repente. Deus às vezes endurece para que isso aconteça. Existem pessoas, eu tenho dito muito isso, principalmente na área do casamento, quando o marido, a esposa está lutando realmente no Senhor por uma restauração, como ambos são uma só carne, e nós não temos um Deus corrupto, nós não temos um Deus covarde. Então o que ocorre? O outro lado, que tem realmente um coração maligno, por mais que a pessoa está lutando e no Senhor, buscando, combatendo, e esta pessoa não se converte, não muda, o Senhor, então às vezes endurece o coração e permite que ele cometa coisas terríveis, perigosas, até mesmo porque ele possa ser recolhido e deixar então a pessoa, outro lado, quando viúva ou viúva, e começar então uma nova vida. Porque é uma só carne, mas só está livre contra a viuvez, quando o Senhor, sabendo o que vai acontecer, então permite que assim aconteça. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. Certamente me perguntarás, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar o seu Criador, dizendo por que me fizeste isso? Nós não podemos. Eu vejo muito hoje as pessoas questionarem a Deus. Tem muitas pessoas que vêm até a mim: pastor, por que Deus permitiu isso? Por que está acontecendo isso ou aquilo na minha vida? Por que Deus não faz isso, não faz aquilo? Nós temos que aprender, como eu já disse, nós somos barros. Ele é o Criador, ele é o oleiro. Ele faz, nos trata de acordo com a vontade dele, de acordo com o querer dele. Nós não temos e nem podemos questionar. E qualquer questionamento a ele, nós estamos errando, pecando mais. Estamos trazendo mais luta, traz mais sofrimento para nós. Não cabe a nós questionarmos o Senhor. Pastor, porque eu estou passando uma luta, não é justo porque estou neste sofrimento. E fulano ali que faz tudo ao contrário da vontade de Deus está navegando, está reinando. Que Deus é esse? Que Deus não podemos. Quem somos nós para julgar as decisões do Senhor? Ao contrário, não importa o que estejamos passando, vamos glorificar o Senhor. Nós somos servos. Servos não questionam as ordens, as determinações ou a maneira de agir do seu Senhor. Deus é o nosso Senhor. Nós somos somente servos. Então, quem és tu, homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar o seu Criador? Dizendo, por que me fizeste? O oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso menos honroso? Então, o Senhor é Ele.
Todos nós somos criatura feitura dele. Como ele trata cada um de nós, não cabe a nós questionar. É ele. Ele tudo pode. Jesus conta uma parábola. Nós já falamos sobre isso, sobre um senhor de uma vinha, um senhor de uma das terras. Ele saiu de manhã para contratar empregados, saiu na praça, de manhã contratou, logo pela manhã, o funcionário mandou para a roça, falou, olha, eu vou te pagar X, vai para lá. Aí mais tarde saiu novamente e contratou outros. E durante o dia ele fez, não me lembro, foi 4 ou 5 vezes, contratando pessoas. E no final, a última vez, já estava quase a entardecer, já no final do dia ele contratou outros. E na hora de acertar, ele começou a pagar a todos, mandou o gerente, o capataz, o mordomo pagar. E pagou então, e aqueles que trabalharam menos de 1 hora, porque foi contratado no finalzinho da tarde, o mesmo que pagou, o mesmo que ele tinha combinado com quem começou de manhã cedo. Digamos que hoje fosse, sei lá, um valor X, o mesmo, foi para todos, independente da hora trabalhada. E os que chegaram pela manhã foram questionar. Falaram, mas vem cá, por que o senhor então pagou eles, trabalhou, sei lá, 1 hora e pouco, e nós trabalhamos o dia todo? Por que o senhor pagou eles o mesmo valor? Mas o senhor disse assim, veja, eu não contratei com vocês este valor, é o que estou pagando, então eu recebo por embora. Agora não cabe vocês questionar o que eu quero fazer com o meu dinheiro. Se eu quero dar a este o mesmo que eu dei a vocês, é um problema meu. Então isso serve para exemplificar que não cabe a nós questionarmos a vontade de Deus. Se Deus quer nos abençoar desta forma e quer abençoar o outro de maneira maior ou menor, não importa. O fato é que nós vamos receber do Senhor aquilo que Ele nos prometeu na palavra dEle. A promessa dEle vai se cumprir. Mas alguém ali é muito mais abençoado do que eu não estar na presença. Se o Senhor quer abençoar ele a mais, glória a Deus. Mas nós recebemos aquilo que Você nos prometeu. É essa que é a verdade. Mas o que tens a dizer se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a destruição, porque desejava manifestar sua ira e tornar-se conhecido o seu poder? Por que Deus permitiu Faraó e vários outros? Para mostrar o seu poder, mostrar que Ele é Deus, que Ele é o Deus que constrói, mas é o Deus que destrói. Ele é o Deus que dá vida, mas é o Deus que tira a vida. Ele é o Deus que tudo dá, Ele é o Deus que tudo tira. Os vasos ruins é para a destruição. Aquelas pessoas que já têm aquela malignidade, aquele coração perverso, aquela má índole, são para a destruição. São para a destruição. E se tivesse todos, sem exceção, fosse todo servidor do Senhor, todos servos do Senhor, não existiria nem inferno, não existiria nada. Não existiria destruição. O paraíso não seria lá, não seria aqui. Mas aqui não é. Pecado entrou aqui desde a época de Adão. Então são pessoas, tem pessoas, os problemas surgem na vida dela, a destruição surge na vida dela, a morte, a enfermidade e depois a morte eterna. Mas é até por causa do pecado. Que Deus permite que elas cresçam, que elas vivam, exatamente para esse motivo. Para que seja mostrado o seu poder. Deus, de todas maneiras, mostra o seu poder. Tanto para o bem, quanto para o mal. Cabe a nós escolhermos como queremos que Deus mostre, apresente o seu poder sobre nós. Para que nós somos? Somos vasos para louvor ou para destruição? A fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória, para com os vasos de sua misericórdia que preparou com grande antecedência para a glória. Quero dizer a nós próprios, a quem convocou não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios. Como diz ele também, Oséias, chamarei meu povo, a quem não é meu povo, e chamarei minha amada, a quem não é minha amada.
Jesus já tinha falado através do profeta Oséias, que chama quem quer. O Senhor, todo mundo, veja em inúmeras pregações, falando, não, Nabucodonosor representa o diabo, representa o mal. Não, Deus o chamou, Deus o trouxe ele para punir os hebreus. Deus o levantou para punir os hebreus. Deus o chamava, falou, Nabucodonosor, meu servo. Deus não disse que não. Deus o amou e o engrandeceu. Ele foi o maior rei naquela época, toda aquela região. Ele dominou sobre tudo, Deus deu poder para ele dominar sobre tudo. Mas só que o coração dele se exaltou, ele se endureceu. Recebeu castigo. Deus chamou. Não foi só os hebreus. Nós somos aqui, nós somos brasileiros. Tem africano, tem nigeriano, tem japonês, chinês, oriental, toda a raça. Chamado, homens, mulheres de Deus foram chamados. O Senhor chamou. Da mesma forma que numa casa, numa família, num templo, numa igreja, existem homens e mulheres de Deus, como tem vários que estão ali não são. Uns são para desonra, outros para desonra. Não é pelo fato de a pessoa não estar em um templo que nós conhecemos, no nosso templo, na nossa religião, que quer dizer que ele não seja uma pessoa, um homem ou uma mulher de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Nós temos que estar alerta. Nós temos que deixar de ser hipócritas. Criarmos preceitos e doutrinas nossas. E mais, acontecerá que no mesmo lugar em que ele foi declarado, vós sois meu povo, vós não são meu povo, aí serão chamados filhos de Deus vivo. E ele falou, não, aqui não é meu povo, aqui não é povo de Deus, aqui é contrário à palavra de Deus. Vamos encontrar ali pessoas que são povo de Deus. Vamos encontrar homens e mulheres de Deus em toda parte. Não é porque tem que estar no nosso meio ali que pessoas fora, longe, são homens e mulheres de Deus. Também Isaías proclama em relação a Israel, ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente que será salvo. Infelizmente nós vemos tudo que aconteceu com Israel. Deus veio para Israel, Jesus nasceu, foi enviado para Israel como judeu. Mas infelizmente os judeus o rejeitou. Ainda hoje eles amam muito mais a Davi do que Jesus. Mas a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumprindo. Uns para honra, outros para desonra. Nós começamos dizendo, como Paulo está dizendo, que não é por ser israelitas, por ter nascido em Israel, que são israelitas. Não é por ser ter uma religião que me transforma em filhos de Deus. Filho que vive, quem ama, quem pratica. Os outros também foram criados, eles são criaturas de Deus. Não filhos, não são criaturas, são feitura para quê? Para desonra. Para ser enviado para o sofrimento eterno. Que o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece o que vamos fazer no futuro. E como dissera Isaías anteriormente, porquanto o Senhor executará sobre a terra a sua sentença, rápida e de uma vez por todas. E como dissera Isaías, nós estamos falando do profeta Isaías, anteriormente, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendente, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. Se não existisse descendente, homem e mulher de Deus, se tivesse só os vasos de desonra, nós estaríamos como Sodoma e Gomorra, que foi destruída pelo Senhor. Foi Deus que destruiu Sodoma e Gomorra. Foi o diabo. Se eu não tivesse deixado descendentes, pessoas que o buscam, pessoas que o servem, pessoas que o amam, eu tinha destruído tudo, acabado com tudo. Porque infelizmente, como está na própria palavra, o mundo jaz no maligno. A que conclusão chegamos? Os gentios que não procuravam justiça, a receberam a justiça que vem pela fé. Nós que antes não conhecíamos o Senhor, nós não buscávamos, o povo não buscava, o gentio não buscava, mas recebeu pela fé. Ela veio para os judeus rejeitaram. Mas nós fomos, graças a isso nós somos alcançados. Entretanto, Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. E por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como que por meio das obras.
Eles tropeçaram na pedra de tropeço, que é Jesus. Eles buscavam, mas não encontraram. Nós que não buscávamos, que não éramos israelitas, o mundo estava para que não era israelita, encontrou pela fé, encontrou o Senhor. E infelizmente, os israelitas, aquele que buscavam o Senhor, foi lá, eles pegaram, prenderam, humilharam, crucificaram. Ele morreu, só que ele ressuscitou o terceiro dia. Graças a isso, fomos alcançados, o mundo todo foi alcançado. Pelo Evangelho, pela palavra de Jesus Cristo. A pedra de tropeço é Jesus. Se nós tropeçarmos na sua palavra, nos seus preceitos, no Evangelho, nós caímos. E se essa pedra cair sobre nós, também somos esmagados. A pedra, a rocha é Jesus. Nós temos que buscar, nós temos que viver esse Evangelho. Pela fé. Como está escrito, eis que põe em si uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, para que aquele que nela confia jamais será envergonhado. Esta pedra que é Jesus, se nós confiarmos nela, nós jamais seremos envergonhados, nós jamais iremos cair, nós jamais iremos nos decepcionar. Nós não podemos confiar em nós, podemos confiar em nada, mas sim no Senhor. Nós não podemos confiar em nós, no nosso instinto, na nossa emoção, para questionar, criticar o Senhor em qualquer ação. A justiça e a injustiça de Deus, não existe injustiça de Deus. Existe somente a justiça. Se nós estamos passando por este ou aquele problema, por esta ou por aquela luta, é competência do Senhor, glória a Ele. Não questione. Vamos aumentar mais ainda, porque nós estamos pecando e pecando diretamente contra o Senhor. Nós estamos ofendendo. Vamos aprender isso aqui, gente. Vamos aprender, vamos conseguir entender a palavra de Deus. Vamos parar de estar aceitando qualquer coisa que nos traz. Como igrejas, denominações, líderes, pastores, que vivem ensinando a determinar como se você pudesse ter poder de determinar Deus fazer isso ou aquilo. Como que nós é que fosse o Senhor, Ele e o servo, nós determinamos a bênção. Que negócio de determinar a bênção? Quem abençoa o Senhor, então eu estou determinando a Ele. Como que eu posso exigir isso? Eu exigir aquilo, Ele é o Senhor. É glória a Ele, honra a Ele. Toda exaltação é a Ele. Se estamos passando por qualquer dificuldade, não tanto de questionar dele, vamos examinar nós mesmos, vamos voltar para a palavra, vamos praticar. Vamos viver o que Ele mandou que nós vivêssemos. E não vamos olhar para o lado, não vamos olhar para o que está acontecendo, não, que diz que a grama do vizinho sempre é mais bonita. Ah, porque ele ou ela está numa situação bem melhor que a minha, eu sei que ele é pecador, é pecadora. Isso é um problema, ele, ela e Deus. A mim cabe observar aqui. O Senhor conhece, o meu interior conhece o interior dela, conhece tudo. A nós, reverência ao Senhor. Ele é soberano. Ele é Deus. Ele é o Senhor. É isso que nós temos que entender. Concluir aqui o capítulo 9. Amanhã, querendo Deus, por vontade do Senhor, nós estaremos então iniciando o capítulo 10. Mas como eu digo, em todo tempo, gente, leia, medite, pratique a palavra de Deus. Que todas as respostas, tudo que nós necessitamos está aqui. Só que confronte tudo que nós ouvimos, que aprendemos, se o que nós estamos ouvindo, que estamos falando, está de acordo. A resposta está aqui. Por isso eu sempre digo, leia e medite. Pratique a Bíblia. Que Deus abençoe e tenha um bom dia. Até amanhã, querendo Deus.